Dr. Jorge Malheiros, muito obrigada, especialista em imigração também por estar aqui neste debate. Estamos, no fundo, a falar do contexto em que vivem os imigrantes portugueses, o que também nos leva ao segundo tema da reportagem que apresentámos, que levanta questões como a discriminação e a xenofobia. Pergunto-lhe, acha que os estrangeiros, ou quem chega a um país, ou um português que vai para outro país, que deve ter os mesmos direitos do que as pessoas que vivem nesse país, ou seja, que os nacionais? Por princípio, claramente sim. Mas deixe-me dizer-lhe duas coisas antes de responder mais diretamente. A primeira, indo ao encontro do que disse, usou o termo decidir livremente. Lamento que algumas pessoas tenham recusado estar aqui hoje, compreendo, mas lamento que o tenham feito. Também gostava que tivessem, já que temos falado muito ultimamente de pequenos partidos, lamento que outros pequenos partidos não tivessem sido convidados, até porque um deles tem tido algum protagonismo nos últimos tempos relativamente a estas questões e talvez tivessem respondido sim. Dito isto, eu acho que estas duas reportagens tocam dois assuntos que me agradam muito, eu diria que até são muito didáticos em relação ao que eu gostaria um dia de apresentar junto dos meus alunos, que são a questão das migrações. E o que elas envolvem em termos de desafio para as pessoas. As migrações podem ser um ato que pode ser muito emancipatório, porque as pessoas vivem em piores condições onde estão. Se calhar é por isso que vai tentar ir para a Holanda agora, com a expectativa de que as coisas sejam melhores na Holanda do que são aqui. Mas são sempre um desafio em termos de adaptação a um contexto diferente, onde a incompreensão é muitas vezes algo que existe e onde questões de xenofobia também existem. E de racismo, digamos, cotidiano, mais ou menos subtil, de racismo institucional. E, portanto, são sempre um desafio e é por isso que eu acho que a questão da igualdade de direitos é essencial, porque as migrações, na maior parte dos casos, servem quer aqueles que saem, e deve ser assim, quer os países que os recebem e que têm a necessidade desta mão de obra para satisfazer um conjunto de necessidades do mercado de trabalho que não são preenchidas pelos nacionais. O segundo tema é o direito à habitação, que é claramente aquilo que aparece na segunda reportagem. E eu acho que o direito à habitação é consignado constitucionalmente aqui e também é no Luxemburgo. E, portanto, ele está em causa quando as pessoas que nós vimos nesta reportagem têm condições... De facto, elas têm uma casa, mas chamar casa ao local onde vivem é claramente uma coisa que deixa muitíssimo a desejar. E eu acho que estas duas reportagens mostram várias coisas. Primeiro, são situações sociais muitíssimo graves, quer num caso, quer no outro, e relativamente às quais a resposta foi deficitária. Porque quer em relação àquilo que se passa relativamente à exploração laboral, de que as vítimas estão aqui presentes, e àquilo que aconteceu, não é? Não há uma proteção suficiente em relação quer ao bullying, quer ao facto de se poder recrutar pessoas nestas condições, que tem uma componente em que são, de facto, enganadas, como ficou aqui demonstrado. Mas já lá vamos, doutor, relativamente ao que estas pessoas poderiam fazer, sim, mas a proteção dessas Eu queria só acabar pessoas. O raciocínio, se me deixar. Com certeza. E a segunda questão é, em relação a este processo, ele é grave, e é grave em relação às condições de habitabilidade. Agora, é bom dizê-lo que, tanto num caso como no outro, está de relações entre privados. Isso são relações entre privados, entre um empregador privado e trabalhadores, entre construtores de habitação e pessoas que estão a comprar habitação. Portanto, os protagonistas principais são privados. Ora, não, doutor, no segundo caso é a Câmara Municipal. Calma, já lá vou. É a Câmara Municipal São de uma localidade do Luxemburgo. Não, a primeira questão é uma questão entre privados, porque aquilo que doutor, é contado na reportagem... O que se agrava depois é precisamente há 14 meses. Não, doutor, tem que repor não aqui pode a realidade. Pôr um palavra... Tem que repor pode aqui. quebrar-me o raciocínio. Não é isso. Não, posso, doutor, interrompê-lo com certeza quando o doutor está a dizer uma coisa que não corresponde àquilo que foi mostrado na reportagem. Corresponde absolutamente. Desculpe, mas corresponde não corresponde. Há 14 meses que aquela família vive naquelas condições por causa dos embargos sistemáticos da Câmara Municipal. Não tem nada a ver com o construtor. Deixa-me falar um bocadinho. Bom, o primeiro momento que acontece é que as pessoas têm, em princípio, um contrato relativamente a uma obra, compram uma casa e o construtor não cumpre. De resto, há um telefonema feito por um jornalista, não sei se aqui o meu colega do lado esquerdo, em que o construtor diz, eu não posso responder, deixe-me acabar. E a seguir entra um segundo construtor. E nos dois casos o que temos são relações entre portugueses, porque a pessoa que responde é também cidadão português. Mas, doutor, isso é numa primeira fase. Posso acabar a primeira fase? O que desfaz mitos de que os portugueses são melhores que os outros. Nos casos em que aqui acontece, o que temos são dois portugueses que enganam os seus conterrâneos. E
Foi dito aqui por um dos seus entrevistados que vai para a Holanda agora sem ser com um patrão português. Portanto, o que nós temos de ver é que não pode haver nenhum estigma em relação aos estrangeiros, nem nenhuma ideia de superioridade dos portugueses em relação aos outros. Há gente boa e má. Há gente boa e má. Está com o primeiro construtor, esta família ainda estava na casa que vendeu. A questão é que o tempo esgotou, porque tinha um prazo para sair, e quando saem é quando a Câmara embarga, e são esses 14 meses em que esta família, já lá vamos, com mais de 40 alterações de projetos para a Câmara Municipal, ainda assim é empurrada para esta situação. Claro, já lá vamos. 6 meses numa garagem, 14 meses num estaleiro. Tem razão, mas o que espoleta a situação é o facto de não ter havido um cumprimento daquilo que estava contratualizado. Porque houve atraso, porque não se fizeram as obras, etc. E não se são pode... coisas diferentes, são alterações a projetos que a Câmara Municipal vai pedir. Mas o depois são 14 meses, doutor. Há mais de um ano que aquela família que vive nestas condições. E essa é a atualidade, é o que está a acontecer, doutor. Não, mas o que acontece é que tem de ler o processo por inteiro. E já lá vou. O que significa nestes casos é que se houvesse mais regulação, se houvesse mais proteção social, isto não tinha acontecido. E agora vamos ao caso da Câmara Municipal, que eu também não deixo as coisas de fora. E respondo à sua pergunta. Agora, não conta é metade da história. Não é só os últimos 14 meses. É o que está por trás, inicialmente, e que leva à situação. Eu acho que em relação à Câmara, e, enfim, enquanto geógrafo é a minha formação, e as questões do urbanismo interessam particularmente, o que me parece neste caso é que há claramente déficit de competência e de resposta da Câmara Municipal, que é de belo voo, segundo me pareceu, não é? A Câmara Municipal... a Câmara Municipal de Luxemburguesa. Há um déficit de resposta porque não é compreensível que haja 40 pedidos de alteração e que se mantenham, não respeitando o direito à habitação, as pessoas vivem nestas condições sem lhes dar uma alternativa. Isto não me parece aceitável. A segunda questão é se é xenofobia. De acordo com o que é descrito, parece haver alguns indícios que podem eventualmente apontar para isso. Haveria que ouvir mais a outra parte. Há uma declaração por escrito do Presidente da Câmara a dizer que não é xenofobia, que os tratam todos por igual. Mas há aparentemente evidências, como é que nós identificamos a xenofobia? É se para uma situação idêntica, os nacionais são tratados de outra maneira. E declararam os imigrantes portugueses que há casos semelhantes em que as pessoas estão a ser tratadas de outra maneira. Havendo indícios destes, então houve um claro déficit de resposta do Consulado Português, ainda bem que responderam passados 20 minutos ao vosso telefonema, e há um claro déficit de resposta das autoridades luxemburguesas ao nível local. Haveria alternativas, com certeza, mas dessas podemos falar depois. Doutor, mas não respondeu à minha questão, que é, acha que os estrangeiros, quem chega a um país, ou um português que chega a um país, que deve ter igualdade de direitos a todos os níveis nesse país? Acho que o princípio deve ser igualdade de direitos, claramente na maioria dos níveis. Acho que é isso que permitiria, em larga medida, nestes casos, uma maior proteção. E se houvesse um conhecimento claro dos processos, as pessoas mobilizarem os recursos que têm, porque há uma série de recursos que me parece não terem sido mobilizados, para se defenderem em situações de exploração laboral ou em situações de não respeito pelo direito à habitação, seja por parte da autarquia, seja por parte do construtor, do primeiro construtor. E creio que eles não são mobilizados precisamente porque muitas vezes há déficit de informação em relação a isto. Em situações em que as pessoas estão noutros contextos, são menos conhecedoras, sentem mais receio de atuar, sobre pressão e bullying, como acontece claramente no primeiro caso, ainda mais receio as pessoas têm, parece, mas estão aqui quem passou por isso e pode contar ainda mais sobre como reage à história. E, portanto, se houver um quadro básico onde os direitos são, em princípio, iguais, ainda para mais na União Europeia, num contexto de livre circulação, então as possibilidades de defesa das pessoas são maiores. Pode haver pequenas diferenças. Onde é que elas aparecem? Aparecem, às vezes, ao nível dos direitos políticos. Mas a tendência que eu acho é que, mesmo nesse, deve haver igualdade. Isto é, se as pessoas são cidadãos que convivem com os outros, que trabalham nos outros sítios, que pagam os seus impostos, onde os filhos frequentam a escola, como era o caso que aqui estava, que consomem pagando impostos diretos, em que estão perfeitamente etc. integrados? Claro, até uma determinada altura. Se o processo de integração se vai consolidando e as pessoas estão disponíveis para isso, claramente eu acho que o princípio deve ser da igualdade de direitos.